Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu sou o Gleison Nogueira e estamos aqui para mais uma aula de resolução de questões dessa revisão de reta final de preparação para o 32º Exame de Ordem Unificado. Não é? Essa revisão foi proposta, foi pensada pelo professor Bruno Criado e é justamente para irmos direto ao ponto. Resolução de questões dos dois últimos exames, do exame 30 e do exame 31. Tudo isso para que você consiga ter uma aprovação muito vitoriosa no 32º exame unificado, tá bom? E eu, Gleison, estou aqui para resolvermos as questões de filosofia do exame 30. Bom, você deve estar se perguntando, meu Deus, vou ter que ler tudo, ter que ler todos os filósofos, tem que pesquisar resenha de livro na internet, da obra do autor, o que eu faço? Estou perdido. Não. Você não precisa disso. Mas, se você tem aquele livro de resumo de doutrina, eu sugiro que você leia a parte de filosofia, pelo menos uma vez. Você tem certeza que você vai conseguir um tempinho para isso, tá bom? Mesmo que você não goste. É sempre bom ir o mais preparado possível para um certame. Mas, se você mesmo assim não se sente confiante, se você leu e não entendeu, se você nunca se deu bem com filosofia, não se preocupe. Aqui vai uma dica valiosa que você tem que lembrar na hora da prova. As questões de filosofia do exame de ordem são interpretação de texto. Nada mais, nada menos. O examinador te dá uma citação da obra de um filósofo, depois traz um enunciado onde estará a questão que você tem que interpretar com base naquela citação filosófica. Então vai ser sempre assim: citação de um filósofo, pergunta, interpretação, para você chegar na resposta correta. Então, fique com isso em mente. Prova de filosofia no exame de ordem, questão de filosofia no exame de ordem é interpretação de texto. Bem ao estilo Enem. Vocês lembram do Enem? Principalmente da prova de linguagens e ciências humanas? É sempre assim, tem uma obra, geralmente tem bastante quadro também, não é? Mas é basicamente um enxerto textual e uma pergunta, não é? E é exatamente isso que o examinador da FGV faz com o exame de ordem. Até porque não tem como, né, ser uma prova específica direcionada para a obra de filosofia e filosofia do direito. Então eles sabem que você tem que ter ali o material pronto. Eles te dão esse material, que é um enxerto textual, como que vocês vão ver nessa aula de hoje. Vamos aqui, exame 30, questão número 9, caderno branco. Vocês já conseguem perceber aqui a sistemática. Tem um enxerto textual aí na tela. Você tem a citação de um autor, tem a pergunta e tem as questões. Então veja, é interpretação de texto, eu vou mostrar para vocês. Pergunta 9. Um juiz pode dar uma sentença favorável a uma querelante com um rostinho bonito ou proveniente de determinada classe social, na realidade porque gosta do rosto ou da classe, mas ostensivamente pelas razões que apresentar para a sua decisão. Neil McCormick. É este o autor trazido aí pelo examinador. Existem diferentes motivos pelos quais uma decisão é tomada, segundo McCormick. Alguns argumentos podem ser até mesmo inconfessáveis, porém, de qualquer forma, a autoridade que decide precisa persuadir um auditório quanto à sua decisão. Assinar a opção que, segundo Neil McCormick, em seu livro Argumentação Jurídica e Teoria do Direito, apresenta a noção essencial daquilo que a fundamentação de uma decisão deve fazer. Aí você tem a letra A, B, C e D. Como eu estou gravando esse vídeo corrido, eu vou pedir para que você pause agora o seu vídeo e tente responder a questão, tá bom? Dê uma pausa, leia o enxerto textual, leia o enunciado da questão e interprete com base nas alternativas apresentadas, tá bom? Pause aí. Agora que você já fez a questão, espero eu, né? Se você já pausou e resolveu, vamos agora ver qual é a questão, qual é, na verdade, a alternativa correta. Letra A. Dar boas razões ostensivamente justificadoras em defesa da decisão, de modo que o processo de argumentação seja apresentado como processo de justificação. Então veja, se você errou, se você teve muita dúvida, se você chutou, veja por que só poderia ser essa alternativa. Vamos lá? O que o Neil McCormick vai dizer para a gente? Um juiz pode dar uma sentença favorável a uma querelante com um rostinho bonito e proveniente de uma classe social. Na realidade, ele pode fazer isso porque gosta do rosto daquela pessoa ou da classe que ela vem.
mas ostensivamente pelas razões que apresentar para a sua decisão. Veja, que eu não citei diretamente o que está no enunciado, né? Eu fui já dando para você a interpretação que a questão requer. Então veja que Newman McCormick traz uma forma de decisão judicial, em que o juiz, decidindo favorável ou desfavoravelmente a uma pessoa, leva em consideração algo suprajurídico, algo supralegal, como no exemplo aqui, o rosto bonito daquela pessoa, ou a classe que ela vem. Então veja, um juiz aqui pode decidir, pode ser levado a decidir favorável ou desfavoravelmente, porque ele foi com aquele rosto da pessoa, ou porque ele foi com a classe social que aquela pessoa é originária. Mas veja que isso não é o ponto central da decisão do juiz. O ponto central da decisão e da questão em si aqui é justamente a fundamentação que ele dá para a decisão dele. Então veja, é a última sentença aqui. Mas ostensivamente pelas razões que apresentar para a sua decisão. Ou seja, não importa, ele viu a pessoa bonita e falou, vou decidir favoravelmente a ela. Veja que isso não importa, porque isso está dentro da cabeça do juiz, isso está dentro do pensamento do juiz. E veja que não sou eu que estou falando isso, eu estou só explicando o pensamento do Neil McCormick com base naquilo que o enunciado trouxe, tá bem? Então veja que, segundo ele, isso está dentro da mente do juiz. Ele ser levado pelas circunstâncias alheias ao direito. Mas pouco importa, porque o que justamente vai importar na decisão dele é a fundamentação que ele deu. É como, segundo a própria questão denunciada, como que ele persuade as pessoas quanto à sua decisão. Ou seja, sim, eu gostei daquela pessoa, vou decidir favoravelmente a ela. Mas por quê? Está aqui minha decisão. Então você tem que persuadir as outras pessoas para que a sua decisão seja legítima e seja legal. É isso que o Neil McCormick está falando para a gente. E claro, só poderia ser o essencial da fundamentação, não é, que é basicamente a nossa pergunta, vem das boas razões ostensivamente justificadoras, ou seja, que incansavelmente justifica a própria decisão, né? Dar boas razões ostensivamente justificadoras em defesa da decisão. É isso que importa. E não foi isso que eu interpretei do Neil McCormick, então só poderia ser a letra A. B. Realizar uma dedução silogística. Veja, ninguém está falando de silogismo aqui. Neil McCormick não deu nenhum silogismo, né? Não falou nada disso. Silogismo, vocês bem lembram, né? São aquelas contraposições de afirmações que vai nos dar uma resposta, não é? E não é isso que ele está falando aqui. Ele não falou disso, então foge do tema, a letra B. Então, C. Proceder a um ato de vontade no qual cabe ao juiz escolher uma norma válida contida no ordenamento jurídico vigente e aplicar o caso concreto. Beleza, mas não é isso que ele está falando. Eu não li nada disso na questão, né? E acho que você também não. Claro que tem que decidir com base numa lei válida, mas não é isso que o McCormick está falando. D. Alinhar-se à jurisprudência dominante. Expressa na firma em respeito a decisões de tribunais superiores, expressa na firma de precedentes, enunciados súmula. Nada a ver com a questão. Não tem nada disso no texto que eu li aqui. Nem do Neil McCormick, nem do enunciado questionador do seu examinador da FGV. Não é? Então veja que a B, a C e a D fogem completamente ao tema e a A é uma dedução lógica do enunciado. Vocês veem como que é uma prova de interpretação? Vamos então para a próxima pergunta. 10. É preciso repetir mais uma vez aquilo que os adversários do utilitarismo raramente fazem, o favor de reconhecer. A felicidade que os utilitaristas adotaram como padrão do que é certo na conduta não é do próprio agente, mas a de todos os envolvidos. John Stuart Mill. A defesa que Stuart Mill faz do utilitarismo como princípio moral em seu texto Utilitarismo, ele afirma que o utilitarismo exige que o indivíduo não coloque seus interesses acima dos interesses dos demais, devendo por isso ser imparcial e até mesmo benevolente. Assim, no texto em referência, Stuart Mill afirma que, para aproximar os indivíduos desse ideal, a utilidade recomenda que, pausa o vídeo, tenta responder, que eu vou continuar aqui explicando e depois você aperta o play, tá bom? Então, meus amigos, na hora que você já tentou responder, qual que é a letra correta? A, B, C ou D? Letra A. As leis e os dispositivos sociais colocam o máximo possível a felicidade ou interesse de cada indivíduo em harmonia com os interesses do todo. Por que a letra A? Bom, vê aqui que o enunciado traz para você uma corrente filosófica, o utilitarismo, ali encabeçada por John Stuart Mill e também por Jeremy Bentham, né? Ele não trouxe no enunciado, mas são os dois filósofos que, em tese,
você deveria já ter o conhecimento para resolver a questão. Mas veja que isso não é necessário. O que é necessário é justamente você entender o texto do autor em conluio com o questionamento trazido pelo examinador. Vamos ler de novo? É preciso repetir mais uma vez aquilo que os adversários do utilitarismo raramente fazem o favor de reconhecer. Ponto. Aqui ele está falando de uma, digamos assim, de uma discussão filosófica. Né? Você tem o utilitarismo e você tem aqueles filósofos que combatem as ideias do utilitarismo. Isso não é importante para a gente aqui. O importante é a afirmação depois dos dois pontos. A felicidade que os utilitaristas adotaram como padrão do que é certo na conduta não é a do próprio agente, mas a de todos os envolvidos. Agora vamos ver ali o texto. O examinador afirma para você, em seu texto, o utilitarismo, ele afirma que o utilitarismo exige que o indivíduo não coloque seus interesses acima dos interesses dos demais, devendo por isso ser imparcial e até mesmo benevolente. Então, como que a gente resolve isso? A letra A é justamente o enxerto textual e o enunciado em outras palavras. Veja, as leis e os dispositivos sociais colocam o máximo possível a felicidade e o interesse de cada indivíduo em harmonia com o interesse de todo. É justamente isso o que Stuart Mill nos disse ali no texto dele. Vamos lá de novo na afirmação. A felicidade que os utilitaristas adotaram como padrão do que é certo na conduta não é do próprio agente, mas é de todos os envolvidos. Ou seja, tudo aquilo que envolve a nossa vida, aqui em exemplo, as leis e os dispositivos sociais, ou seja, a legislação e o próprio convívio em sociedade, isso tudo tem que colocar o máximo possível a felicidade e o interesse individual de nós, a nossa felicidade e interesse individual, em consonância com os interesses de todos os outros. Então veja, o utilitarismo, segundo a gente consegue interpretar aqui, ele não busca a felicidade e o interesse do indivíduo por si só. Não. Essa felicidade e esse interesse tem que estar em harmonia com a felicidade e os interesses de todos os outros. É isso que está dizendo John Stuart Mill no texto ali. É isso o que o próprio enunciado afirma na questão. E é isso que a letra A nos traz. Então, essa é uma pergunta muito direta, né? Por que a B, a C e a D estão erradas? B, o direito natural. Veja, você já leu a alternativa, não vou ler até o final. Direito natural. Está falando alguma coisa de direito natural? Não. Quais são as palavras-chave? Felicidade, padrão, conduta, agente, todos. Essas são as palavras-chave do texto que é trazido para nós. Então, o direito natural está aí? Não está. John Stuart Mill, em momento nenhum nesse texto que nos foi apresentado, fala que o direito natural é aquilo que é recomendado pelo utilitarismo. C. Sentimentos morais. De novo, quais são as palavras-chave? Felicidade, padrão, conduta, agente, todos. Sentimentos morais. Tem alguma coisa no enunciado que fala de sentimentos morais que eles, em tese, é aquilo que é recomendado pelo utilitarismo? Não, não tem. D. As leis de cada país garantam a liberdade de cada indivíduo em buscar sua própria felicidade, ainda que a felicidade de um não seja compatível com a felicidade do outro. A D é justamente o contrário do que a A fala, né? E a D está muito em desacordo com aquilo que o John Stuart Mill falou ali no texto. Vamos de novo? A felicidade que os utilitaristas adotaram do que é certo na conduta não é do próprio agente, mas é de todos os envolvidos. Ou seja, como que a letra D pode estar certa, né? É a mais errada de todas, né? A B e a C fogem do tema e a D fala justamente o contrário do que o autor, trazido pelo enunciado, escreveu, criou, não é? Em sua corrente filosófica. Então, meus amigos, espero que vocês tenham entendido qual é o foco das questões de filosofia da prova da OAB. O foco dela é interpretação de texto. Se você já tem uma bagagem, ótimo, isso vai te dar tempo, isso vai te fazer ganhar tempo na prova. Se você não tem, durante esses últimos dias de preparação, dê uma lidinha na parte de filosofia do seu compilado, do seu resumo de doutrina. E vá para a prova com a certeza de que tudo aquilo que você precisa saber já está ali no enunciado. É uma prova de interpretação. Lembra dessa dica. Questão de filosofia na OAB é
prova de interpretação. Filosofia, questão de filosofia na prova da OAB é prova, é questão, é pergunta de interpretação de texto, tá bom? E não deixe de levar a questão de filosofia a sério, porque você vai perceber que toda pergunta, toda questão importa para a sua aprovação, tá bom? Mais uma vez, filosofia é interpretação. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima!